Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre eu mesma. Isso. É que, na verdade, a gente vem falando aqui no Tudo Sobre Cinema, indicando para algumas lives, falando de algumas lives sobre o caso Evandro, em especial o Oswaldo Marceneiro. Então, eu quero contar para vocês tudo que essa série que eu assisti, indiquei para vocês, trouxe para mim. E as mudanças na minha vida, né? Por que eu tô aqui hoje? Em março de 2020, um vírus tão temido chegou ao Brasil, que é o Covid-19. E o que ele fez? Nos fez refém dentro de nossas próprias casas. Nos deixou longe de tudo. Família, amigos, escolas fecharam, empresas fecharam, lojas, enfim. Todo mundo viveu aí um pouquinho, sentiu na pele o que é um vírus, né? Deixar a gente tão vulnerável. Todos nós do Planeta Azul passamos por isso. Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em TV. Com o nascimento do meu filho, as minhas prioridades mudaram. Em 2019 eu tinha um plano, que era ter um canal nas redes sociais que falasse de passeios, de viagens, dicas de passeios com crianças. Afinal de contas, passou a ser a minha praia, né? Essa vivência com criança. E em 2020 veio o Covid, então eu realmente não pude fazer e colocar em prática tudo isso que eu tinha criado para mim. Eu já tinha criado roteiros, canais, enfim, né? O que acontece? Quando o Covid chegou em março de 2020, eu estava procurando, não deu para fazer o plano A, eu estava procurando um plano B. E às vezes a gente não imagina que o plano B pode ser tão bom ou até melhor, né, que o plano A. Então eu vou contar para vocês, ó, presta atenção. É isso, com o Covid também outras coisas aconteceram na área de entretenimento. Por exemplo, é o período que os canais streams começaram a invadir a casa da gente. Eu tenho muitas paixões, confesso, tá? Uma das minhas paixões é a sétima arte, sempre gostei. Quem me conhece sabe. Os filmes, as séries, os documentários, os roteiros, os detalhes de posicionamento de câmera, trilha, fotografia, efeitos visuais, figurino, história. Eu sempre fui assistir a um filme com outros olhos. Bom, então em meio à pandemia eu comecei a trabalhar, né, o Não é TBT. Junto com o nome do programa veio o nome na minha cabeça, nas minhas redes sociais, que é o Tudo Sobre Cinema, que é aqui onde você está agora. Já vi muitos filmes, quem me conhece sabe que sempre amei falar e discutir sobre filmes, tramas, diretores. Eu tenho um acervo, gente, de 500 DVDs, nem sei o que eu faço com eles. Não fale nada. Pois é. E é uma pena que esse tipo de mídia, né, até denuncia a minha idade. Mas em junho de 2021, eu assisti o caso Evandro, que é uma série documental baseada em fatos reais, que é realmente o que eu mais aprecio assistir, tá? E eu lembro que teve uma época no Brasil em que muitas crianças desapareciam, mas eu não lembrava nitidamente desse caso. Depois de assistir o documentário, eu fui ouvir o podcast lá no Spotify do Ivan Mizanzuki. Fiquei chocada com o desenrolar do caso. E ao mesmo tempo que eu fiquei chocada, eu fiquei muito emocionada com o episódio extra, o episódio em que finalmente Oswaldo Marceneiro é entrevistado. No fim desse episódio, os créditos subiram com a música Tortura Nunca Mais, música que seus filhos fizeram para os 6 inocentes de Guaratuba e para o pai, que é o 7º inocente de Guaratuba. Gente, eu sou mãe. Eu vi como aqueles meninos sofreram. Foi aí que eu não pensei em duas vezes e mandei uma mensagem para o Oswaldo Marceneiro. E ele mesmo me respondeu. Eu fiquei surpresa, porque eu achei até que era uma assessoria dele. Mas não era não. O Oswaldo Marceneiro, que foi acusado injustamente, estava conversando comigo. E a partir desse momento, o plano B fez sentido. O que é o plano B? Apresentar aqui para vocês séries, filmes, documentários, entretenimento, mas também apresentar para vocês as coisas que acontecem no mundo. Porque às vezes uma série, ela reflete o que acontece na vida. A vida imita a arte imita a vida. É uma troca, é por isso que as coisas existem. Aí, conversando bastante com o Oswaldo, eu decidi dar uma força para ele, dar uma assessoria. No caso Evandro, no caso dele, né, que é um inocente de Guaratuba. Gente, ele foi torturado para confessar uma coisa que ele não fez. Tortura não tem que existir, é inadmissível. Isso aconteceu na década de 90, mas também não deveria, não justifica. As coisas mudaram até hoje muito, mas isso nunca deveria ter acontecido.
Então sempre que eu estiver falando aqui do caso Evandro, é sobre isso que eu tô falando. Então, se você ainda não assistiu, assista, tá lá no Globoplay. Mas hoje existem várias outras mídias que estão falando sobre o caso Evandro, até porque teve uma reviravolta muito recente. Eles tinham algumas fitas que provavam que eles foram torturados. Mas essas fitas nunca foram ouvidas na íntegra, elas tinham sido editadas, então só mostrava a confissão, não mostrava a tortura. E agora as fitas foram encontradas, então mostra a confissão abaixo, mediante a tortura. Então o caso está tendo uma reviravolta muito grande. Então quando eu estiver falando, é exatamente isso. Eu peço que você, se tiver curiosidade, é claro, e se quiser apoiar essa causa, uma das causas que o Oswaldo Marceneiro apoia, acredita, é a intolerância. Né? Assim, ele foi, se você assistir, você vai perceber, um dos motivos pelo que ele foi acusado foi por intolerância religiosa, porque ele é praticante da religião Candomblé, que é uma religião africana. E ele foi aí confundido com outras coisas, com magia negra, por exemplo. Então foi ignorância mesmo de toda uma sociedade que foi induzida a pensar dessa forma, né? Então é isso que eu quero passar para vocês, um pouquinho dessa história do caso Evandro, do Oswaldo Marceneiro e o que eu tenho a ver com tudo isso, quem sou eu na fila do pão. É isso, eu me tornei uma apoiadora do Oswaldo porque eu senti no meu coração que ninguém pode ficar preso nem injustamente e nem nas situações em que ele ficou, tá bom? Gente, beijo! Obrigada, tá? Por estar aqui. Tchau, tchau!